Vocês devem estar notando hoje, eu estou aqui em Recife, apresentando aqui o Hari Chakra. Você que está em casa, vamos falar aqui um verso do Bhagavad Gita, muito iluminante, né? Onde o Senhor Krishna explica do nosso sacrifício, né? Que na verdade não é nenhum sacrifício, nosso sacro ofício. Então o verso explica, não vou falar o sânscrito, eu vou direto para o verso, né? Embora o verso Adyat Gyan Kartant Kotra Deresmi. Deresmi significa o corpo, né? Porque Krishna pergunta a Arjuna, aliás, na verdade, Arjuna pergunta a Krishna quem é o Senhor do sacrifício e como ele vive no corpo. E aí Krishna, ele chama Krishna de Madhusudana, né? Nós temos nossos inimigos da mente, né? E Arjuna quer saber como livrar desses inimigos, né? E como aqueles que ocupados em serviço podem conhecer-te ao chegar a hora da morte. Na verdade é a morte do aspecto físico, na verdade é a mente de Arjuna, né? Que está confundida devido à fraqueza, devido à condição de ter que lutar, né? Não é uma luta simples, né? Uma luta muito complicada, porque ele tem que matar os parentes, todo mundo conhece esse assunto. Então, essa palavra de re, né? E Prabhupada colocou aqui como sendo na hora da morte, né? Então, Prayana Kale Chakatan Gyosi Nitya Mabi. Então, quem é o Senhor do sacrifício e como ele vive no corpo? Ó Madhusudana, né? Madhusudana são aquele que consegue, que vai conter justamente nossos inimigos, né, da mente. Krishna que pode, com sua misericórdia, entrar em nossos corações e ajudar-nos a livrar desses inimigos que está na forma de seis demônios, né? Krishna explica, se arme com a espada do conhecimento e mate todos esses demônios da dúvida, né? Na verdade não é a morte do corpo, mas sim de nossas dúvidas, né? Então, na forma de seis inimigos, né? Kama, Krodha, Loba, Mada, Moha, Matsarya, né? Então, Kama, luxúria, né? Krodha, ira, Loba, cobiça, Mada, sempre um tipo de loucura que carregamos na nossa mente. Por isso que esse verso é para a gente se iluminar e sair dessa condição e entender que Krishna está no nosso controle, e se nós oramos para Krishna, Krishna vai dar sempre proteção, não é? Isso aconteceu. Então, Kama, Krodha, Loba, cobiça, Mada, loucura, Moha, ilusão. Depois, Kama, Krodha, Loba, Mada, Moha, ilusão. Depois a pior dela, que é a nossa inveja, né? Inclusive a condição de termos vindo para esse mundo. E depois a gente pode fazer uma comparação aqui, a pergunta, porque é mais ou menos a mesma pergunta que o próprio Parikshit Maharaj lá atrás, né, no encontro junto com Shukadeva Goswami, e Shukadeva Goswami, filho do próprio Vyasadeva, vai responder a Parikshit Maharaj, porque ele é mais ou menos uma pergunta mais ou menos dessa forma, né? Primeiro ele pergunta qual é a importância, né? Eu que estou prestes a morrer, né? E nós estamos, né? Não sabemos o dia. Parikshit Maharaj, ele sabia do dia que ele ia morrer, né? Em 7 dias, sendo picado por uma serpente alada. E ele fala: Savai Punsam Parodharmo Ato Bhakti Adoksaje, ó rei, né? Você que está prestes, eu também estou prestes, todos nós vamos por algum momento vamos morrer. Qual é a ocupação máxima? Porque aí Krishna aqui vai falar do serviço devocional, né? Porque
ó Madhusudana, como aqueles que ocupados em serviço devocional pode conhecer-te, né? Então, essa aqui está a chave, porque o serviço devocional é que vai nos dar o verdadeiro conhecimento. A filosofia está baseada em Jnana e Vairagya, conhecimento e renúncia, né? E ocupado nessa Savai Punsam Parodharmo, no nosso verdadeiro Dharma, que é a nossa ocupação original de servirmos Krishna, não é? Mas Krishna vai falar que a Arjuna que isso não pode ser feito de forma aleatória, né? Isso tem que ser feito de forma sempre, né? O serviço, e ele tem que ser de forma imotivada e ininterrupta para que haja plena satisfação do eu. Então, é a mesma condição a nossa é a mesma de Parikshit Maharaj, né? Nessa analogia aqui. E depois também numa outra pergunta e também muito clássica do Srimad Bhagavatam, né? O próprio filho de Vyasadeva, autor do Bhagavatam, ele vai responder para Parikshit Maharaj mostrando que nessa era de Kali a coisa mais importante, embora seja sempre um desafio, né, sempre uma ansiedade viver nesse mundo, um perigo a cada passo, ele vai dizer, ó rei, existe uma grande qualidade, né, nessa era de Kali, embora, né, para Inapau e Alchá saber a Kalosminho Gejanaha, né, a pessoa nessa era ela nasce desprovida, né, de razão, de consciência, ela devido aos próprios relacionamentos sempre torna-se assim muito mesquinhas, né, e muito orgulhosas. Então ele vai responder, embora haja muito defeito nessa era, Kaledosha Nidera Jana, hasta rico, existe uma grande qualidade nessa era de Kali, né, que é o cantar dos santos nomes do Senhor Krishna. Então, para que haja o quê? A plena satisfação do eu, né? Para que com a inteligência, superar a nossa mente, que agora está muito envolvida, tantos, né? Dentro dessas complexidades que é o mundo material. Então está muito envolvida, mas esse verso, podemos tirar muito proveito. A gente que está indo agora de manhã, né, sair ao trabalho, como o Prabhu vai, né, lecionar, sair todos os dias para lecionar. Então, é um grande verso para a gente memorizar que, primeiro, que não existe morte, né, mas morte, o que Krishna vai dar aqui é justamente isso. O remédio é justamente o serviço devocional, a nossa ocupação no cantar dos santos nomes, porque ele pergunta quem é o Senhor desse sacro ofício, né? Desse nosso sacrifício do nosso dia a dia, né? E como ele vive no corpo, e depois ele vai perguntar e como aqueles que ocuparam em serviço podem conhecer-te. Então Krishna dá toda essa chave aí, faz toda essa análise para explicar a Arjuna que tudo bem, tá, existe uma confusão, mas ocupado em serviço, no cantar dos santos nomes do Senhor Krishna, tudo se torna muito elegível, muito próspero. Ok? Não vou dar continuidade, acho que já foi o suficiente. A vocês todo o nosso bom dia, tá? Encarando agora o personagem de Arjuna e livrando de todas essas dúvidas. Ok? Mais uma vez, nosso bom dia, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui em Recife falando para todos. Hare Krishna! Foi. Jai Hare Krishna, Jai Nityananda, bom dia. Hoje o Bodhanatata me ajudou aqui fazendo essa live. Então vamos encerrar cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, Hare Krishna.